Oi, gente! Então, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto Quarentena Verde do coletivo Força Motriz. No início da quarentena, o coletivo iniciou um grupo de estudos de agroecologia, com o objetivo de, no final dela, de fato construir uma horta agroecológica na comunidade da Barreira do Vasco. Mas com o passar da quarentena, a gente acabou adquirindo muito conhecimento em agroecologia, mas sem poder aplicar de forma prática por causa do isolamento social. Assim surgiu o Quarentena Verde, que é um projeto de hortas caseiras em que testamos algumas práticas e alguns princípios que aprendemos estudando agroecologia em todo esse período. E agora a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente aprendeu, tanto sobre agroecologia quanto fazendo as nossas hortinhas caseiras. Então, eu vou começar explicando de uma forma bem rapidinha e bem resumida o que é agroecologia e alguns de seus princípios. A agroecologia é uma ciência nova, que vem provida de movimentos sociais, abordando não apenas os sistemas agrícolas, com ênfase em diminuir os insumos por processos ecossistêmicos, mas também levando em consideração a inclusão social e outros aspectos que iremos abordar nas próximas imagens. É um processo que vem em contraposição ao agronegócio, por levar em consideração muito mais do que o quão rentável é o produto final. Um primeiro movimento social que devemos levar em consideração ao falar de agroecologia é o feminismo, pois com vínculos comunitários, as mulheres ressignificam suas vidas e saberes e encontram abrigo nas culturas, reconstruindo o que são com olhares tão diversos sobre o que as aflige e ainda mais sobre o que as une. É nas práticas agroecológicas que as mulheres enxergam grande diversidade e resistência, que tenta se sobrepor aos ciclos de violências físicas, psicológicas, sexuais e institucionais. Assim, mulher mais agroecologia igual a protagonismo, na terra e seu cuidado, dimensão dos saberes populares, luta por direito à cidade, sua soberania alimentar e de seus familiares e a emancipação financeira. Outro ponto a ser considerado é o da economia solidária, já que a agroecologia incentiva a comunicação e a articulação entre produtores locais para a troca de sementes, conhecimentos e formação de redes para a comercialização dos produtos gerados. Assim, aproxima a produção e o consumo, fomentando sistemas agroalimentares localizados que fortalecem os produtores e produtos sazonais e locais. Processo baseado na solidariedade e na segurança do retorno justo ao produtor, e que causa impactos muito menores na distribuição e abastecimento do que a agricultura convencional. A agroecologia também leva em consideração a questão da comunicação e cultura, dando extrema importância à recuperação de experiências acumuladas de agricultores tradicionais. Além do resgate dos saberes e da cultura dos povos originários, os sistemas agroecológicos também têm como característica a valorização dos laços de solidariedade e a participação da comunidade local, incentivando, assim, atividades culturais e a integração da comunidade. A luta pelo direito à cidade também é de extrema importância, já que a agroecologia não é apenas uma prática aplicada no meio rural, sendo de extrema importância abordar essa ciência em todas as esferas, principalmente nas grandes cidades, onde há alto índice de poluição, exploração e consumo de alimentos com baixo índice nutricional, como industrializados. A agricultura urbana deve ser um dos pontos centrais na discussão para pensar o desenvolvimento das cidades, tornando-as eficientes, justas e integradas ao meio ambiente. Também é essencial pensar a agroecologia do ponto de vista da saúde coletiva. A frase da pesquisadora Raquel Rigoto, "Saúde é ponte entre agroecologia e sociedade", nos ajuda a entender esse aspecto. Além de alimentos sem veneno, a agroecologia permite que os alimentos consigam todos os elementos necessários para seu crescimento, tornando-os mais saudáveis e até mais resistentes a pragas e doenças. Além disso, ela também é importante para a saúde dos ambientes naturais, criando um agroecossistema equilibrado. A questão da justiça ambiental também é central, já que a produção em monocultivo de larga escala gera impactos agravantes da enorme crise socioambiental vivida atualmente. A disputa constante e a injusta distribuição de terra arrisca comunidades tradicionais a perderem cada vez mais o direito ao seu espaço e manter sua cultura. O modelo agroecológico é baseado na biodiversidade,
melhorando a qualidade do solo e a distribuição de nutrientes às plantas, sem o uso de agrotóxicos, que contaminam o solo e rios da região. Também promove a utilização de sementes crioulas, adaptadas ao longo dos anos e gerações de agricultores e agricultoras, contribuindo para manter a sociobiodiversidade e a cultura e conquistar a soberania alimentar. O último ponto que será tratado aqui é o da soberania alimentar, que é o direito de todos os povos em decidir sobre suas políticas de agricultura e alimentação, assegurar a capacidade de cada nação de produzir seus alimentos básicos, respeitando suas diversidades. Entender a agroecologia por esse viés evidencia o papel fundamental dos agentes sociais locais, pois os movimentos sociais rurais abraçam o conceito da soberania como uma alternativa ao método neoliberal, que acredita num comércio injusto para solucionar o problema da comida no mundo. A soberania alimentar é importante no enfrentamento à comoditização da agricultura e da padronização da alimentação global, pautada no consumo de processados. A dieta global é o resultado de uma cadeia de consumo globalizada e industrializada, na qual nem os agricultores nem os consumidores são protagonistas. O regime alimentar é cada vez mais controlado por interesses econômicos, o que apenas reforça a importância da soberania alimentar como ferramenta na ruptura dessa lógica, uma vez que pontua a necessidade do fortalecimento da agricultura familiar. Enfim, por hoje foi isso. Espero que tenham conseguido entender pelo menos um pouquinho melhor sobre o que é agroecologia, e agora eu vou deixar vocês com os vídeos das hortinhas caseiras do projeto Quarentena Verde. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Pedro, eu faço engenharia de materiais na UFRJ e eu faço parte do projeto Quarentena Verde do NATEP. Esse projeto é um projeto que foi criado por um grupo de estudos que o NATEP criou agora durante a quarentena sobre agroecologia. Nosso objetivo é criar ações agroecológicas nas comunidades que nós atuamos aqui, junto com o coletivo Força Motriz. E aí um dos nossos projetos é esse, Quarentena Verde, onde nós criamos hortas caseiras nas nossas casas, como uma forma de não só estudar os princípios agroecológicos, reproduzir eles em pequena escala nas nossas residências, como uma forma de juntar conhecimento e prática nesse aprendizado. Então, pessoal, essa aqui é a minha hortinha caseira. Aqui vocês podem ver que a gente fez uma estrutura para segurar as jardineiras. Existem muitas formas de fazer, tem com garrafa PET, mas eu dei preferência por usar jardineiras mesmo para testar algumas outras técnicas que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, mostrar quais são os cultivos que eu tenho aqui. Isso aqui é um manjericão toscano, ele é bem diferente do normal, ele tem essas folhas bem grandonas assim, e agora ele está florindo, Vocês podem ver que aqui tinha um botõezinho de flores, aqui tem alguns que já estão florindo. E a gente faz a poda desses botões, porque quando a planta gera flores, parte dos nutrientes que a planta absorve vão para as flores. E nós não queremos isso, nós queremos focar no crescimento das folhas. Por isso a gente faz a poda das flores. Mas existem momentos em que as flores também são interessantes, algumas plantas que você quer gerar sementes, Existem algumas alternativas. Essa aqui é uma sálvia, isso aqui é tomilho, tá bem grande, parece um pequeno arbusto. Isso aqui é nirá, que é cebolinha japonesa, ela tá um pouco escondida aqui pelo tomilho. Isso aqui é um outro tipo de manjericão, que é aquele manjericão roxo. As folhas estão verdinhas, mas tem algumas roxinhas aqui atrás. E isso aqui atrás é o endro. O endro aconteceu uma coisa engraçada porque ele caía antes. E aí vocês estão vendo que as folhas que caíam, os galhos que caíam começaram a secar e alguns novos começaram a crescer, subir aqui pra cima, em direção ao sol. O sol geralmente fica naquela direção. Bom, aqui embaixo nós temos hortelã. Isso aqui é salsinha, aquela convencional de casa. Isso aqui é curry, tem essas folhinhas fininhas. Aqui na frente, gente, isso aqui é couve, tá bem pequena ainda as folhinhas, mas ainda vão crescer bastante. A couve demora alguns meses pra ficar com as folhas do tamanho que a gente compra aí. Isso aqui é coentro. Aqui atrás a gente tem erva doce. Vocês podem ver, a erva doce não tá se dando muito bem com esse ambiente. A gente teve um probleminha aqui também que alguns galhos quebraram aqui quando a gente ia mudar elas de lugar. E aqui escondidinha aqui atrás tem manjerona, que também é um outro tipo de manjericão. Além de mostrar pra vocês
a horta em si, tem algumas coisas importantes que a gente pode tirar daqui, que são alguns dos princípios agroecológicos mais importantes. O primeiro desses é uma técnica, na verdade, que é a técnica mais básica da agroecologia, que é isso aqui, ó. Como vocês estão vendo, a terra está aqui embaixo, né? Mas em cima da terra tem um monte de folhas, galhos secos. Isso aqui nós chamamos de cobertura do solo. A cobertura do solo é uma técnica muito importante, porque o solo de floresta, que é onde geralmente são os solos com mais fertilidade, onde nascem as maiores variedades de plantas, elas naturalmente têm essa cobertura que vem das folhas e outros tipos de resíduos orgânicos que caem sobre a terra. E por que isso aqui é importante? Porque isso aqui protege a terra do sol direto, ou seja, a terra não vai ficar seca, a temperatura não vai ficar tão alta. Você protege do impacto direto da chuva, né, que pode compactar o solo e tornar impossível a água de infiltrar sobre ele. E além disso, você mantém a umidade do solo em uma temperatura baixa, que é o que a gente chama de microclima. Você mantém o microclima do solo equilibrado. Essa cobertura, ela é a primeira das técnicas agroecológicas, né? Ela é muito importante e ela é a base para tudo o resto que se produz de forma agroecológica, né? Ele é a base de tudo. Vocês podem ver que até nessa parte aqui que não tem nada plantado, eu ainda vou plantar alguma coisa nesse espaço dessa jardineira, ainda assim eu cubro a terra para que a terra não fique compactada, né? Não seja protegida por essa cobertura. Aqui em cima nessa jardineira aqui que está o Nirá e o Endro, estão sem cobertura ainda, mas como as plantas aqui elas ocupam bastante o espaço de cima, elas já protegem um pouco do sol e da chuva, né? Aqui não pega muita chuva direto, mas mesmo assim elas já protegem um pouco, e aí não é tão urgente. Como eu estava sem... Eu usei todas as folhas secas ali embaixo, tem que cobrir essa parte aqui. Isso é um conceito muito importante, gente, porque por mais que isso aqui seja uma horta caseira, e o nosso projeto atualmente seja com hortas caseiras, essas são técnicas que são utilizadas também em hortas grandes, grandes hortas horizontais, né, de grandes áreas, na agricultura familiar também. Então são conceitos importantes. A gente reproduz eles aqui para ver na prática como eles funcionam e como eles fazem diferença. Um outro conceito importante, que também está presente aqui na minha hortinha, é o que nós chamamos de consórcios. Quando você vai escolher o que você vai plantar em um determinado espaço, né, você tem que escolher que tipos de cultivos você vai colocar próximos um do outro. Por quê? As plantas, os vegetais, têm uma coisa chamada aliopatia, que é qual é a relação biológica que ela pode desenvolver com outros vegetais. Até com outros animais também, mas em geral com vegetais. O que isso significa? Tem algumas plantas que se dão bem juntas e outras que não se dão tão bem. Por quê? Tem algumas que elas liberam... isso tem a ver com como as plantas se comportam no solo, né? Algumas plantas, elas vão consumir do solo os mesmos nutrientes. Então você colocar uma junto da outra é muito prejudicial, porque as duas vão começar a competir pelos mesmos nutrientes. Por outro lado, tem outras que jogam no solo alguns componentes, algumas substâncias que são prejudiciais para outras, ou atraem insetos e outros tipos de animais que não são pragas para ela, mas são pragas para outras. Então, escolher quais plantas você vai colocar próximas é muito importante. Aqui, por exemplo, alguns exemplos de consórcios, né, que são plantas que você coloca juntas, também chamadas de plantas companheiras, que são interessantes, por exemplo, a sálvia e o tomilho. A sálvia e o tomilho, elas se ajudam, elas são plantas companheiras, elas têm uma aliopatia compatível. Então eu plantei elas juntas e vocês podem ver que a sálvia, então, ambas estão crescendo muito, estão muito bonitas. A sálvia as folhas estavam super amareladas quando ela chegou, ela estava super pequenininha, ela está bem melhor agora. Por outro lado, outro consórcio muito conhecido e muito utilizado é o do coentro e da couve. Aqui tem coentro, não sei nem se eu mostrei ele antes, que ele estava bem pequenininho, isso aqui é coentro, e aqui é couve. Elas duas também são plantas companheiras, então é bom você plantá-las juntas. Por outro lado, a hortelã e a salsinha geralmente são plantas que competem muito por nutrientes com outras, então elas são melhores de serem plantadas sozinhas, né? Aqui, como vocês podem ver, tanto a hortelã quanto a salsinha estão em vasinhos solitários, né? Então, é isso, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E aí nós vamos ver as hortas dos nossos outros membros. Espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigado.
Oi, gente, eu sou a Gabriela, aluna da UFRJ, integrante do projeto de extensão, e eu vou mostrar um pouco sobre como foi o processo de plantação da minha horta caseira em vasos. O primeiro passo para a plantação em vaso é fazer a camada de drenagem, e aqui eu estou fazendo com pedra. Ela geralmente é feita com argila expandida, mas também dá para fazer desse jeito. E ela é importante para ter o escoamento da água e mimetizar como ele acontece quando se planta diretamente na terra. E logo em seguida você pode colocar areia antes de colocar a terra, mas eu, nesse caso, eu coloquei a terra direto. Essa terra que eu estou usando é o substrato, que é uma terra com um pouco mais de nutriente, que já foi transformada, e é muito importante que ela seja adubada e não compactada. E aí você tira também um pouco de entulho que possa estar nessa terra, como eu estou tirando aqui, e preenche até mais ou menos metade do vaso. Nesse primeiro vaso eu vou plantar cebolinha. Essa cebolinha que eu tinha já estava com a raiz, ela estava um pouco comprida, então acabou ficando um pouco grande para esse vaso que eu escolhi. Mas no fim das contas, depois se ela acabar crescendo demais, é só mudar ela para um vaso um pouco maior. Então eu acomodo a cebolinha onde eu quero que ela fique e depois eu completo com um restante de terra e vou fazendo isso para todos os outros vegetais que eu quero plantar. Além da cebolinha, eu também resolvi plantar um gengibre, que ele é interessante de se ter para plantação em vasos, porque a forma como ele vai crescendo, ele é um rizoma, né? Acaba ajudando a descompactar o solo. E eu também plantei junto um pouco de coentro, que também estava com a raiz, e assim como a cebolinha, ele estava um pouco comprido, então o ideal seria plantar num vaso um pouco mais alto, não tão raso, mas do mesmo jeito que a cebolinha, se acabar crescendo demais, depois é só eu mudar ele de vaso. Uma dica legal a se fazer quando está se plantando em vaso é plantar também feijão, porque ele germina e cresce muito rápido e ele gera bastante material de cobertura, né? Bastante folha que pode usar para cobertura depois. Logo depois de plantar, o legal é fazer assim com os dedos ao redor da planta, formando um ninho, e isso vai fazer com que forme uma região ali que consiga armazenar a água da rega temporariamente e fazer com que os nutrientes cheguem melhor para a planta e ela consiga assimilar esses nutrientes e forma um ambiente aclimatado para ela poder crescer e se desenvolver melhor. Depois disso, um dos passos mais importantes é a cobertura do solo. E aqui eu estou usando matéria morta, né? Eu estou usando folha seca, mas também pode ser uma mistura entre matéria morta e matéria viva. E a cobertura do solo é importante para alguns fatores, como, por exemplo, retenção da umidade, manutenção da temperatura equilibrada, o que faz com que diminua a compactação do solo. Além disso, protege de fatores externos que aumentem a erosão e também de insetos que podem ser prejudiciais para a planta. Então, o primeiro vaso foi aquilo que eu plantei. E nesse segundo eu fiz exatamente o mesmo início de processo, com a camada de drenagem e com a terra até a metade. E eu agora vou replantar, na verdade, uma babosa que estava em uma terra que não era muito boa, que já estava um pouco compactada, com pouco nutriente, uma terra mais seca, que não assimilava muito mais a água da rega. E aí eu resolvi passar a babosa para esse outro vaso. Essas babosas estavam todas bem pertinho uma da outra no outro vaso, então eu pensei que não vai atrapalhar tanto se eu colocar elas todas assim juntinhas, mesmo a raiz estando invadindo o espaço um pouco uma da outra, porque elas já estavam assim onde elas cresceram originalmente. Então é o mesmo processo do primeiro, eu estou acomodando elas ali onde eu quero mais ou menos que elas fiquem, completando depois com terra, depois de eu já ter posicionado elas, e vou fazendo assim até estar direitinho até o fim, até ter coberto direitinho. E aqui eu tô tirando também umas folhinhas que já estavam secas, fazendo uma poda inicial com umas folhas que já estavam mortas, né? Então é melhor tirar.
por último, em um vaso um pouco maior, eu fiz uma mistura entre o substrato e aquela terra mais velha onde estava a babosa, porque nesse vaso eu vou plantar uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, e essa punk geralmente cresce como uma planta espontânea em locais onde a terra não é muito fértil assim. Então, se eu plantasse ela direto no substrato, que já é uma terra com mais nutriente, talvez ela não fosse vingar. E a punk que eu tô falando é a erva moura, ou Maria Pretinha, como também é conhecida popularmente, e é um arbusto frutífero. E eu achei interessante plantar uma punk, né? Porque geralmente essa punk específica não precisa de muitos cuidados, porque como eu falei, ela surge como uma planta espontânea. Ela pode ser plantada de duas formas, uma delas é a estaquia do caule, que é a que eu acabei de fazer, e também por semeadura a lanço, que é o que eu tô fazendo agora com a semente. A semente eu peguei das frutinhas, eu tirei toda a polpa, deixei ela secar naturalmente e depois armazenei num papel toalha fechadinho para impedir de dar fungo e algum outro micro-organismo crescer ali. Então é bem importante ela estar assim, sequinha e guardada num local seco. Depois eu cobri com um pouquinho mais de substrato e eu também reguei um pouco antes de colocar a cobertura. E a cobertura dessa vez eu fiz um pouco mais fininha. E esse foi o resultado final dos 3 vasos. Lembrando que as atualizações sobre as hortas do grupo vão estar sempre no Instagram do coletivo, @coletivo Força Motriz. E é isso. Essa é a caruru. Ela é uma planta rica em ferro, potássio, cálcio e vitaminas A, B1, B2 e C. Quando você for plantar uma muda de caruru, lembra de cortar as flores dela, porque ela suga toda a energia que tem que ir para os caules e para a raiz para fazer a planta crescer. Além disso, ela é uma planta medicinal, eficaz no tratamento de infecções e problemas hepáticos, e ainda é um excelente lactígeno, aumentando a produção de leite pelas glândulas mamárias. Fora isso, ela também tem um elevado teor de cálcio, tem 455 mg a cada 100 gramas de planta, e está presente em quase todas as regiões do Brasil. Quando eu fui plantar a caruru, eu deixei ela na água por alguns dias para poder crescer as raízes e depois coloquei diretamente no solo, que não precisa ser fértil, mas no meu caso esse solo é adubado com humus de minhoca. A Ora pronobis é uma cactácea trepadeira, planta rústica e perene. Ela é muito rica em ferro e suas folhas ajudam na cura de anemias, e também é muito rica em mucilagem, o que contribui para o bom funcionamento do intestino. Suas folhas secas contêm cerca de 25,4% de proteínas, conhecida por isso como a carne dos pobres. E além disso, ela é muito rica em vitaminas A, B, C, ferro, magnésio, cálcio e fósforo. Algumas das minhas horas pronobis eu coloquei na água e estou esperando crescerem as raízes para colocar diretamente no solo. A outra parte eu coloquei diretamente no solo sem crescerem as raízes. E aí estou tendo que regar por 20 dias todo dia e depois você pode regar uma vez a cada 2 dias, já que ela é uma planta cactácea, então por isso não precisa de muita água e nem muito cuidado. Ela é uma planta bem resistente. Em relação à terra, embaixo tem argila expandida, depois uma camada de feltro e em cima a terra adubada com humus de minhoca. Tanto a caruru quanto a Ora pronobis são punks, ou seja, são plantas alimentícias não convencionais. Elas possuem um alto valor nutricional e um crescimento espontâneo. A introdução de punks dentro da nossa horta comunitária na Barreira do Vasco é interessante porque elas possuem uma alta produtividade, um baixo custo, uma boa resistência e não precisam de muitos cuidados especiais. Aqui é a terra, né? E vocês podem observar a quantidade de minhoca. Isso mostra que o solo está muito fértil, úmido.
E eu estou mexendo aqui para daqui a pouco adicionar esterco animal, esterco bovino. É importante falar, né, que jamais pode ser colocado esterco de gato, de cachorro. Um pouco de esterco, né, vou adicionar aqui na terra. Vocês podem observar, ó, que ela tem uma cor mais escura, ela está peneirada, tá bem fina. Vou adicionar um pouco e depois disso eu vou mexer um pouco na terra, né, para incorporar esse esterco. Já distribuí e agora eu vou mexer para incorporar a terra. Né, como a enxada que eu estava utilizando, a pá e esse ancinho que eu estou usando para mexer a terra. Acabei de mudar de lugar, eu estou fazendo aqui a cobertura, né, com capim seco, folha seca. Essa cobertura é muito importante para o solo ficar mais úmido, né, a planta fica bem melhor também, e eu estou fazendo aqui. Olha, vocês podem ver que o solo está todo descoberto e eu estou fazendo a cobertura aqui agora. Mostrando, né, que eu tratei a terra. Aqui é tomate, aí tem coentro e couve, né, que o coentro e o couve, eles são ótimos juntos, são plantas companheiras. Então é legal plantar junto. Aí tá, ó, a cobertura, ó, fiz a cobertura com folha, com palha, com capim seco, tudo seco. Aqui é o saião, ele é ótimo para chá também, para digestão, ele é muito bom, é uma planta medicinal. E aqui tem tomate, aqui é só tomate, ó, tudo com cobertura e aqui é só tomate. Tem bastante, tem pimentão, tá bem pequenininho ainda, eu até retirei o maior, recentemente ele cresce bastante. Aqui tem boldo, é bastante utilizado para chá, para digestão, para problemas do fígado, né? Ele é bem conhecido. Aqui tem pimentão, tá bem pequenininho ainda. Aqui é pimentão também, tá um pouquinho maior. Aqui é um alho japonês, ele tem um gosto suave de alho, né? Essas folhas. É bem parecido com a cebolinha. É rico em vitamina A, vitamina C, cicatrizante. Aqui é a cebolinha, ó, bem parecida. Cebolinha também. E aqui é o coentro. Aqui é feijão preto, ó, ele cresce bastante, para quem quer começar é ótimo. Mas quem tem bastante espaço, né, ele cresce bastante, mas cresce muito rápido. Aqui, ó, tomate, tudo junto. Ó, cebolinha também, já tá até florindo, ó. Tá com bastante florzinhas, ó. Aqui eu vou poder reutilizar esse negócio de ovo para fazer sementeira, que eu não tinha, então assim, é uma ideia para quem não tem. Aí eu plantei morango, couve, mas tá bem pequenininho, faz uns dias que eu plantei. Ó, tem uns aqui, ó, esse é couve, que cresce bem rápido, já tá nascendo. Esse daqui é fava, ó, tá florindo também, ó, as florzinhas. Aqui, ó, que dá pra ver melhor. Ó. Cresce bastante também, ó, tá enramando. Oi, gente, meu nome é Larissa e eu vim mostrar pra vocês um pouco da minha hortinha, que por enquanto tá bem pequenininha, tá novinha, eu plantei semana passada. Então, eu dei preferência pra comprar mudinhas na feirinha, né, de hortifruti que tem na minha cidade. Eu não tenho na minha casa espaço para fazer uma horta na terra mesmo, então eu tô fazendo tudo nesses vasinhos, né, nos canteirinhos. E aí eu dei preferência para plantar o pimentão, que é esse daqui, ó, que tá bem bonitinho as folhinhas, salsinha e a cebolinha, que é a cebolinha, ó. Ela é bem fininha, essa espécie que eu escolhi, e ela é bem sensível também. E aí, para o preparo da terra, eu comprei humus de minhoca para misturar com uma terra nobre que eu encontrei. E vocês podem ver, ó, que a terra tá bem escura, ó.
E por enquanto eu comprei só esses canteirinhos pequenininhos, porque eu queria mais plantar temperinho mesmo. E aí eu acabei comprando a mudinha do pimentão. Só que o pimentão ele ainda cresce bastante, então no caso o pimentão eu vou ter que reenvasar. Vou estar comprando um vaso daqueles redondos maiores, né, para poder reenvasar cada uma das mudinhas. E é importante quando a gente vai plantar em vasinho assim, a gente fazer um preparo da drenagem do vasinho, né? Então eu fiz furinhos no fundo, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu fiz furinhos no fundo do vasinho e fiz uma camada fininha de cascalho por baixo, que é pra ajudar na drenagem da terra, porque essas plantinhas, elas gostam bastante de água. A cebolinha nem tanto, ela precisa de menos água. Mas a cebolinha e o pimentão gostam bastante de água, só que também tem que ser uma terra bem drenada. Então é bem importante fazer essa parte de drenagem no fundo do vasinho. Eu fiz aqui também uma coberturazinha, olha, com folha seca, que é bem importante para manter a umidade da terra e manter a temperatura também, né? Para não deixar esquentar demais, porque quando o sol bate direto na terra, sem que tenha essa cobertura, esquenta muito a terra e pode acabar danificando as raízes. Então, você pode ver até que tem pouca cobertura, porque aqui em casa venta bastante, acabou carregando um pouco da cobertura. E aqui em casa também eu tenho um problema com o sol, porque não bate muito sol. Então, de manhã eu levo os vasinhos para uma parte da casa, na parte da tarde eu trago para o outro lado, para que consiga receber entre 4 e 6 horas de sol por dia. É isso, gente, por enquanto. E eu também tô com a intenção de plantar tomatinho cereja, que também vou plantar naqueles vasos maiores. E é isso. Aqui é a minha babosa. Eu já tenho ela há muitos anos, acho que uns 3, 4 anos. E recentemente a gente fez uma poda nela, por isso que ela tá bem pelada. E também é uma planta super fácil de cuidar, não precisa muita água, porque ela é bem gordinha. E eu uso ela basicamente para passar no cabelo. Também é conhecida como aloe vera. E essa é uma das espécies, porque são várias espécies existentes. Nesses vasinhos eu plantei cebolinha, tem uns 5 dias ou 4, não sei, elas ainda estão bem fraquinhas, mas eu tô aguando todo dia, espero que elas cresçam e deem em breve. E aqui temos as couves que eu plantei para fazer o consórcio com o meu alface que está nascendo. Ali, isso aqui é um pé de abóbora que já tem uns 2 meses que está crescendo. E ele nasceu assim repentinamente, a gente jogando as sementes que a gente usa para comer aqui, e ela nasceu e a gente continuou cuidando. E isso aqui é palha de feijão que eu uso para fazer cobertura do solo, porque ajuda a manter a umidade, manter a temperatura, não ter muita amplitude térmica. E ali está meu alface crescendo, mas tem outros crescendo, por exemplo, ali. Acho que não dá pra ver. E ali, que tá bem pequenininho ainda, mas parece que tá bem forte. Então, é isso. Essa é a minha hortinha caseira. Oi, gente, meu nome é Georgia, eu sou caloura de Engenharia Ambiental do FRJ, integrante do coletivo Força Motriz, e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu decidi começar a minha hortinha caseira do projeto Quarentena Verde. Então, primeiro de tudo, sim, meu pratinho tá sem areia. Se vocês forem fazer isso na casa de vocês, coloquem areia no pratinho,
mas eu ainda não consegui a minha, então eu tô tirando a água e secando sempre que eu posso. Então, eu vou falar pra vocês por que eu escolhi o manjericão, né, que vocês viram que foi a plantinha que eu escolhi pra começar. E primeiro foi porque o manjericão é muito versátil, você pode secar ele e usar pra tempero, você pode colocar ele na salada, você pode fazer pesto e até usar ele pra receitas de cosméticos ou usar ele pelas propriedades medicinais que ele tem e pelo cheiro dele. O segundo motivo pelo qual eu escolhi o manjericão é porque, por causa do cheiro forte dele, ele repele várias pragas. Então, isso é muito bom, principalmente se você está plantando ele junto com outras coisas, ou se tem outras coisas na sua horta. Porque, né, ele vai ajudar a repelir pragas que podem afetar suas outras plantas. Então, vou falar agora como eu consegui essa mudinha de manjericão, e eu consegui ela por enraizamento na água. O que eu fiz foi, eu peguei um raminho de manjericão, e tirei as folhinhas de baixo, deixei só as folhinhas superficiais e coloquei ele num copo com água. O meu demorou uns 15 dias para criar raiz. O que eu fiz, né, foi colocar ele no copo e tem que trocar a água todo dia. Depois de 15 dias ele criou as raízes suficientes para eu conseguir plantar. Infelizmente, eu esqueci de tirar foto e filmar todo esse processo, mas eu vou deixar daqui a pouco no vídeo uma fotinho para vocês verem como fica o manjericão criando as raizinhas na água, porque é muito bonitinho. A última coisa que eu tenho pra falar sobre a minha hortinha, já que ela também ainda tá bem no início, é sobre esse negócio branco que vocês estão vendo aí em cima, que nada mais é do que casca de ovo. Eu tô usando a casca de ovo pra adubar o meu manjericão, porque, né, ele é um ingrediente muito fácil de conseguir e ele é uma fonte muito rica de cálcio, que é importante para o desenvolvimento de toda a planta. Mas como vocês podem ver, eu não coloquei ela na superfície do vaso inteiro. Eu coloquei mais em volta, porque o cálcio também em excesso e muito perto das raízes da planta pode não ser bom para o desenvolvimento dessas raízes. Acaba que, por enquanto, a casca de ovo está servindo de cobertura do solo, mas ela ainda não é ideal para esse propósito, porque ela não pode cobrir todo o vaso, e como eu falei, cálcio em excesso pode ser prejudicial. Então, o melhor mesmo é depois colocar também folha seca junto e outras formas de adubo também, porque o importante é variar para a planta poder ter todos os tipos de nutrientes que ela precisa. Então, por enquanto é isso, gente. Obrigada. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu aprendi até agora. E para mais atualizações da minha e de todas as hortinhas, é só vocês seguirem lá o @coletivo Força Motriz no Instagram, que a gente de vez em quando vai postar umas atualizações com outras dicas e outras coisas legais.